Ontem, após mais uma vez o Vinícius Júnior protagonizar uma atuação brilhante que foi fundamental para colocar o Real Madrid na final, o lendário francês Thierry Henry falou sobre o desempenho do brasileiro no programa ao qual ele atua como comentarista. E eu já te adianto que ele falou de uma forma polêmica que repercutiu e muito. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar as palavras do Henry com todos os detalhes e eu vou querer saber se você concorda com ele ou se, assim como muitos, você achou um absurdo o que ele disse. Bem, já não é de hoje que o Kimmich é tratado como um dos melhores jogadores do mundo, tanto quando atua no meio-campo, quando atua também como lateral. E a maneira como o Vinícius Júnior não tomou nem conhecimento do alemão foi simplesmente assustadora. E pra quem acompanha o canal, sabe que eu estava questionando muito o fato de que alguns jornais e revistas do mundo todo ainda colocavam Mbappé e Bellingham à frente do brasileiro na disputa pela bola de ouro. Entretanto, depois de ontem a coisa finalmente mudou. Parece que o mundo está, depois de muito tempo, enxergando o impacto que o Vinícius Júnior vem tendo com a camisa do Real Madrid. Para algumas casas, o brasileiro passou agora a ser o mais bem cotado e, portanto, o favorito a vencer o prêmio nesse ano. Coisa que ainda não tinha acontecido nessa temporada e nem nenhuma outra. E é claro que ainda está cedo e não podemos cravar nada, pois agora em junho e julho rolarão as competições de seleção, que são a Copa América e a Eurocopa, e com certeza ambos os torneios impactarão diretamente e podem mudar tudo. Mas a cada partida importante que o Real joga, o cenário dessa bola de ouro voltar para o Brasil se torna mais real. Basta pensar que o Vini está a uma partida de vencer a sua segunda Liga dos Campeões com apenas 23 anos. E dessa vez, diferente de 2022, sendo o grande protagonista do título. Seus rivais Mbappé e Harry Kane caíram nas semifinais e só sobrou seu companheiro Jude Bellingham. Imagine então agora um cenário que é totalmente possível de acontecer. O Brasil não ganha a Copa América, mas nem França e nem Inglaterra ganham a Euro. Há várias equipes muito fortes em ambos os torneios e isso é perfeitamente aceitável de acontecer. Nesse caso, o que pesaria seria a Champions, onde, como eu disse, o brasileiro dominou. Seria então impossível alguém dizer que o Bellingham jogou mais que ele na Champions. Lembrando também que não é de hoje que ele vem mostrando dominância nessa competição. Desde aquela Champions que o Real ganhou e foi a temporada em que o Vini começou a jogar muito, que foi em 2022, ele é o jogador com mais participações em gols na competição até aqui. Não é Erling Haaland, não é Kylian Mbappé, nem Harry Kane, nem Lewandowski, e sim Vinícius Júnior. Se o brasileiro de fato então confirmar esse título e vencer a sua segunda Champions com apenas 23 anos, é assustador pensar quantas Champions ele pode ganhar jogando pelo maior clube do mundo. Ainda mais considerando que o Real Madrid, com o elenco recheado de novos talentos como está agora, tem uma projeção gigante de dominar o futebol europeu. Dessa maneira, os seus números na competição mais importante do mundo também podem e tendem só a aumentar mais e mais. Só para você ter uma noção melhor do que eu estou falando, considerando de 2011 para cá, ou seja, 13 anos, o Real Madrid só não chegou ao menos na semifinal em 2019 e 2020. Ou seja, 90% das vezes o time merengue sempre vai no mínimo até a semifinal ou ganha. Isso garante que praticamente toda temporada um jogador titular do Real, como é o caso do Vini, jogue praticamente o número máximo de partidas possíveis na Champions. Por conta disso, imagine o Vini lá jogando mais 10 anos, que é completamente possível pela sua idade atual, o que ele não pode fazer e conquistar com essa camisa. Agora imagine também o que está passando pela cabeça de Florentino Pérez, que bancou o Vini desde o primeiro dia dele em Madrid e sempre disse que em Vinícius ninguém tocava, mesmo quando o brasileiro ainda estava em baixa e a mídia da Espanha e do Brasil só dizia que ele acabaria sendo vendido, emprestado para algum time de menor expressão da Espanha ou coisas do tipo. Esse senhor realmente entende o que faz e tem grande parte do mérito desse time ganhar tantas e tantas Champions. E o momento do brasileiro é tão bom que até mesmo o Benzema, que no passado dizia para os jogadores não tocarem a bola para o Vini por supostamente ele jogar contra os merengues, comentou ontem na foto do brasileiro escrevendo: Número 1,
um irmão. Pois é, até o jogador que não queria ele no seu time já se rendeu e aceita que o Vini é o melhor do mundo hoje. E por conta de todo esse desempenho e toda essa projeção, o Henry, enquanto comentava sobre o jogo de ontem, deixou bem claro que na opinião dele já está na hora de falar mais sobre os feitos do brasileiro e colocar sim ele na conversa dos melhores do mundo. Se liga aí então em tudo que ele disse. Falamos sempre de Mbappé e Bellingham, e é justo, afinal são dois dos melhores da temporada e também do mundo. Mas por favor, precisamos falar sobre Vinícius Júnior. Ele não fez gol, mas o que gosto dele é a forma como ele sempre quer a bola, como faz as coisas acontecerem. Chegou uma hora do jogo, mais especificamente no segundo tempo, que ninguém do Real queria a bola. Ele aparecia, atacava, criava. Ele definitivamente não recebe os créditos que merece. Não deixem passar despercebido o que esse garoto faz. Em muitas oportunidades, criou uma situação de perigo praticamente sozinho no ataque. Isso não é nenhum tipo de ofensa, mas sinceramente eu acredito que Joshua Kimmich pode vir a ter pesadelos com ele essa noite. Como eu disse na semana passada, na minha opinião, Vinícius é especial pela forma como chegou ao topo. As coisas nunca foram fáceis para ele, mas soube traçar uma perfeita trajetória até chegar onde está, e isso torna tudo muito especial. É bonito de ver. Teve uma jogada no segundo tempo em que Vinícius pegou a bola e partiu para cima da defesa alemã sem piedade. Era possível ver a confiança em seus gestos corporais. Quando ele fez a jogada e finalizou, eu jurava que a bola entraria, mas Manuel Neuer fez uma grande defesa. O goleiro alemão fez uma grande partida, mas depois de muitas tentativas de Vini, acabou falhando e isso foi fundamental para o início da virada do Madrid. O que quero dizer é que a insistência de Vinícius causou isso. Um volume fenomenal que em algum momento da partida sempre será letal para o adversário. E bem, de fato, como vocês viram, o Henry elogiou o Vini assim como já tinha feito na semana passada e também após o jogo contra o Manchester City. Mas mesmo assim, muita gente não gostou nem um pouco das declarações dele, pois alegaram que ele falou como se o brasileiro estivesse na verdade atrás de Bellingham e Mbappé. Se liga em alguns comentários. Um primeiro usuário escreveu: falam como se o Vini estivesse atrás deles. Esse segundo disse: só com esse discurso dá pra notar que as coisas não andam muito favoráveis pro Vini vencer a bola de ouro. Um terceiro falou: não tem Bellingham, não tem Mbappé, não tem Kane, não tem Messi. Ninguém hoje está acima de Vinícius Júnior. Esse quarto completou: daí você tira como serão as intenções de voto pra bola de ouro. Ninguém hoje joga mais bola que o Vini Júnior. Espero que ele não ligue pra esse prêmio. Essa afirmação só prova o quanto é viciada essa eleição. Enfim. E por último, esse usuário escreveu: Mbappé até concordo, campeão do mundo. Mas o que o Bellingham ganhou mesmo? Muito bom jogador, mas não ganhou nada. Vini Júnior, além de ter ganhado tudo no Real, marcou o gol de título da Champions. O brasileiro hoje tá muito à frente do inglês. Pois é, pessoal, muita gente encarou que essa declaração do Henry deu a entender que o Mbappé e o Bellingham estão à frente do Vinícius Júnior para o francês. E dando a minha opinião sincera agora, eu discordo dessas pessoas que disseram isso, pois parece que finalmente agora a mídia europeia está de forma geral começando a colocar o brasileiro no patamar que merece. De forma muito atrasada, mas tá começando. Nessa Champions em específico, vimos vários nomes consagrados do futebol europeu falando muito bem dele, como Lampard, o próprio Henry, Zidane, Benzema e vários outros. Quando nomes de peso do esporte começam a reconhecer assim, é um sinal muito positivo. É claro que ainda não é a Europa toda que reconhece, afinal ainda tem toda a torcida de times como Barcelona e Atlético de Madrid, que vocês já sabem o que eles infelizmente costumam fazer com o Vini. Mas ainda assim eu vejo ele começando a ganhar o respeito que um jogador de nível melhor do mundo deveria ter. Mas é claro que essa é apenas a minha opinião e eu posso estar errado, e por isso eu quero saber a sua opinião sobre essa polêmica. O que você acha então? Na Europa ainda existe um desprezo pelos feitos do brasileiro e portanto não dão o devido valor à forma como ele vem decidindo os jogos? Ou você acha que o Henry não falou nada demais e o Vini segue sim, portanto sendo o grande favorito à Bola de Ouro 2024? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre essa polêmica e o porquê, e se você não viu como o Ancelotti e os principais jornais do mundo reagiram ao show do brasileiro ontem, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Vale a pena conferir e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu!